Olá, juniores. Bom domingo. Que saudade que eu estava de vocês. Que bom estarmos aqui juntos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E eu espero que vocês estejam assistindo, porque hoje nós vamos continuar falando de amizade, de todos os amigos em que Jesus teve durante o período que ele passou aqui na Terra. Que bom estarmos juntos, né? Vamos orar para a gente começar a nossa conversa de hoje? Feche seus olhos, pense em Deus e fale com Ele agora junto comigo. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de aprendizado, de leitura da Bíblia, que é a Tua Palavra, que Tu possas agora, com Teu Espírito Santo, entrar no coração de cada um dos juniores que estão me ouvindo. E que Tu possas, Senhor, colocar neles o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu falei, a gente está estudando nesse período os amigos que Jesus teve durante o período que ele passou aqui na Terra. E vocês devem ter lembrado que a primeira lição dessa nova revista falou de um grande amigo de Jesus, falou de João Batista. Vocês lá aprenderam o que é o significado de ser amigo de Jesus, tendo como exemplo o próprio João Batista. Vocês desejaram demonstrar publicamente que é seguidor de Jesus, e isso é muito legal, porque na medida em que a gente é amigo e gosta de uma pessoa e tem uma pessoa como exemplo, nós queremos segui-lo, seguir os bons exemplos, ainda mais Jesus, que é o Filho de Deus. A gente precisa ser amigo do Filho de Deus e seguir os mesmos passos que eles. Então, também vocês aprenderam nessa lição que é muito importante apresentar Jesus aos outros como nosso único e suficiente Salvador, não é? Na lição 2, vocês viram também um dos primeiros momentos em que Jesus começa o seu ministério aqui na Terra, trazendo os primeiros amigos para perto dele. Vocês entenderam que Jesus nos ama e quer ser nosso amigo. Olha como é precioso isso, né, gente? Vocês sentiram que confiar em Jesus como amigo é super importante, principalmente nos momentos difíceis. Então a gente aprendeu nessa lição 2 aí, de que a gente tem que confiar em Jesus em todos os momentos e principalmente nos momentos difíceis. E vocês também viram que ser amigo bom e sincero, como Jesus foi, é o que nós precisamos ser aqui na Terra, né? Hoje, na nossa lição, que é a terceira lição da nossa revista, vamos falar de uma pessoa chamada Nicodemos. Um encontro que Jesus teve com Nicodemos quando Jesus estava aqui na Terra. E essa nossa lição se baseia em João 3, do versículo 1 até o versículo 15. Eu quero que vocês peguem suas Bíblias e abram no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. Eu vou dar aqui 10 segundos para vocês pegarem suas Bíblias, acharem o Evangelho segundo João. Peça ajuda aí do seu pai, da sua mãe, do seu irmão mais velho, da sua irmã mais velha. E vamos ler o Evangelho de João, o capítulo 3, do versículo de 1 até o versículo 15. É onde está fundamentada essa grande história da passagem de Jesus aqui na Terra, que tinha uma pessoa chamada Nicodemos. Ele também queria ser amigo de Jesus, como nós queremos ser hoje. Então, vamos dar uma olhada o que diz a palavra de Deus sobre esse grande encontro entre Nicodemos e Jesus. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta disso, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou então Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
Respondeu então Jesus: Eu te digo a verdade, Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Aí Jesus continua falando: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode ser isso, mestre? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Olha, eu te asseguro que nós falamos do que conhecemos e o que testemunhamos. Testemunhamos também do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu, Jesus, Nicodemos, falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais, lá do céu? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus estava falando dele mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Que passagem preciosa, irmãos. Que passagem preciosa essa conversa de Jesus e de Nicodemos. Deixa eu perguntar um negócio aqui agora para todos vocês. Se você pudesse escolher qual a pessoa famosa você gostaria de conhecer pessoalmente, como você se sentiria estando perto dessa pessoa que você gostaria de conhecer e que admira muito? Como é que você vai se sentir estando perto dela? Pois olha, eu vou te dizer, foi assim com Nicodemos. Ele soube de todos e vários milagres que Jesus estava praticando naquelas terras da Judéia e ele queria conhecê-lo, ele queria ser amigo de Jesus. Mas, no entanto, gente, o Nicodemos, ele era, como diz aqui o versículo 1, um fariseu. Olha, ele dava muita importância à obediência da lei, obedecia a lei que Moisés deixou para eles. Nicodemos era também um líder religioso. Ele era membro do Sinédrio. Você sabe o que é o Sinédrio? Olha, o Sinédrio é um grande tribunal religioso dos judeus e ele fazia parte desse tribunal. E ele, por ser fariseu, ele cumpria aquela lei que Deus deu a Moisés para todo o povo judeu, cumpria a risca e obedecia. Então, isso é que é ser um fariseu e isso é que é pertencer a um tribunal. Ele pertencia ao Sinédrio, que era um tribunal. Os membros do Sinédrio, eles não gostavam de Jesus. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque eles sentiam ciúmes de Jesus. Porque Jesus estava desafiando, confrontando suas opiniões e mostrava o que eles estavam fazendo ou entendendo de errado a respeito não só de Deus, mas também da própria lei que os fariseus estudavam e criam e obedeciam como rigor na sua vida. Então, vamos conhecer um pouco sobre a vida de Nicodemos. Tá legal? Entenderam então o contexto? Nicodemos ouviu as histórias, os milagres e tudo que Jesus ensinava e quis conhecê-lo. A Bíblia diz que uma certa noite Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Isso está lá no que nós lemos no versículo 2. Nicodemos devia estar assim muito ansioso por encontrar aí o Filho de Deus, encontrar o Mestre que ele estava adorando ouvir os seus ensinamentos. Para começar a conversa, ele elogiou a Jesus, né? Vocês viram isso no versículo 3. E reconheceu que o Senhor era um grande mestre, que Jesus era um grande mestre. Mas essa atitude, meninos e meninas, não era suficiente para que ele se tornasse um amigo de Jesus. Você só reconhecer a pessoa como um grande mestre não quer dizer que você vai ser amigo dela.
Olha, Nicodemos, no versículo 3, disse assim, disse assim, em resposta, aqui, versículo 3, Nicodemos veio de noite e falou dos sinais que Jesus estava praticando e que ele só poderia ser um homem de Deus, porque nem todos os que praticavam aqueles sinais tinha que vir de Deus. Isso era uma verdade. Está aqui escrito no versículo 2 do capítulo 3 de João, que a gente acabou de ler. Ora, para ser amigo de Jesus, Jesus respondeu, você precisa nascer de novo. Aí é que Nicodemos ficou confuso. Olha, qual foi a dúvida de Nicodemos? Está no versículo 4. Diz assim, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Como alguém pode entrar de novo no ventre da sua mãe? Nicodemos ficou confuso com a resposta de Jesus, dizendo que para que ele entrasse no reino de Deus e ser amigo dele, tinha que nascer de novo. E aí Nicodemos fez essa pergunta. Para Nicodemos não fazia, meninos e meninas, nenhum sentido em nascer de novo, mas na verdade, o que Jesus queria ensinar ali para Nicodemos é que para ser amigo dele, precisa de, prestem minha atenção agora, mudança de vida, ter novas atitudes, ter um novo comportamento, mais do que ir para a escola bíblica dominical aos domingos, mais do que ir para a igreja ou frequentar as reuniões dos juniores dentro da igreja. Ser seguidor de Jesus Cristo, meninos, exige que a gente demonstre com a nossa vida que a gente nasceu de novo, como o próprio Jesus disse aqui. Ou seja, a gente precisa ser diferente. Como eu falei, mudança de vida. Agora, agimos, falamos no comportamento nosso que agrada a Deus. Olha, antes da gente aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas e Salvador da nossa alma, a gente fazia coisas que não agradavam a Deus. Quando a gente quer ser amigo de Deus e quer participar do reino de Deus aqui na terra e lá no céu, a gente precisa mudar de comportamento e fazer as coisas que agradem a Deus. Lembre-se disso. Para ser amigo de Deus, precisa fazer as coisas que agradam a Deus. Quando Jesus disse aqui a Nicodemos de que ele precisa nascer de novo, era isso. Mude de vida. Faça as coisas que agradem a Deus. Foi isso que Jesus ensinou a Nicodemos, ok? Bom, Nicodemos quis entender então o que Jesus estava ensinando. Você sabe também o que Jesus fez? Está aqui escrito. Ele aproveitou que Nicodemos conhecia, lembra, ele era fariseu, ele participava do Sinédrio. Então Nicodemos conhecia muito bem lá o Antigo Testamento e usou um fato ocorrido com Moisés para ajudá-lo a entender melhor a respeito dessa salvação, dessa participação no reino de Deus. O que é que ele diz? Lá nos 2 últimos versículos. João, estamos lá no Evangelho de João, 3, 14 e 15, os 2 últimos versículos lá. Diz assim, ó, o 14 e o 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Olha aí, da mesma forma que Deus salvou muitos israelitas quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também Jesus salvará muitos pela sua morte na cruz. Mas espera aí, Solano, como é que foi essa história da serpente? Deixa eu lhe contar. Moisés estava caminhando com todo o povo de Israel, que era uma multidão, mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto. E aí, chegaram num lugar onde tinha pouca água, ou quase nenhuma,
E também eles reclamaram demais da comida que Deus providenciou para eles, que era o maná, que Deus fazia cair do céu todos os dias o maná para eles se alimentarem. Só que a água naquela região que eles estavam passando ficou escassa. Sabe o que aconteceu? O povo se revoltou, foi murmurar, chegou para Moisés e disse assim: maldito és tu e o nosso Deus, que nos tirou lá da terra do Egito para morrer aqui de sede e de fome. Meninos, meninas, que pecado! Murmuração é pecado. Nós não podemos falar assim dos homens de Deus e muito menos do próprio Deus. Deus estava dando comida, eles rejeitaram. Tinha água, pouca, mas eles rejeitaram. Rejeitaram, eles queriam fartura. Eles eram escravos no Egito e estavam dizendo que lá no Egito eles comiam e bebiam melhor. Eles agora sendo agraciados pelo Deus dele, que os libertou da escravidão, eles têm coragem de fazer isso. Aí sabe o que aconteceu? Deus mandou serpentes para aquele deserto. E diz a Bíblia, se você quiser ler isso, está lá no livro de Números, no capítulo 21, no verso de 4 a 9. Diz a Bíblia que muitos morreram picados pelas serpentes. Aí o povo, quando viu isso, chamou de novo Moisés e disse: Moisés, por favor, ore ao seu Deus e peça para que ele nos liberte. Aí Deus falou: Moisés, prepara uma serpente, pendure uma serpente de bronze, pendure ela num poste, e aquele que for picado pelas serpentes e olhar para aquela serpente do poste, não morrerá. Se quiserem comprovar isso, está lá em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Aconteceu exatamente isso. Muitos se salvaram, foram picados pela serpente, olharam para o poste e se salvaram. Vocês sabem o que quer dizer isso hoje? Da mesma forma como Deus salvou muito dos israelitas, eles olhando para aquela serpente no poste, assim Deus também salva através de Cristo Jesus para quem olha para ele através da morte que ele teve na cruz por nós. Olha que coisa linda. Lá atrás, milhares de anos antes de Jesus vir, Deus já mostrava o que aconteceria quando ele enviasse o seu filho Jesus aqui na terra. Meninos, meninas, como é bom ser amigo de alguém que nos ama tanto, né? Como é bom. João 3,16 é um versículo que todos vocês têm que saber de cor. Eu até recitei esse versículo domingo passado na igreja, e eu vou recitar para vocês agora. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nesse Filho, crer nele, tenha a vida eterna. Quando nos tornamos amigos de Jesus, ele nos dá o maior e o melhor presente que todo ser humano poderia receber, que é a salvação. Quer ser amigo de Jesus? Mude seu comportamento. Não fique falando palavras que não agradam a Deus. Não fique agindo, brigando com os outros da forma que desagrada a Deus. Deus tem muito mais para mim e para você. Deus quer que a gente viva uma vida plena, feliz. Ele quer que a gente olhe para Jesus e que a gente seja amigo de Jesus. A gente tem que compreender que ser amigo de Jesus, a gente precisa dessa mudança de comportamento, como o próprio Jesus falou a Nicodemos. A gente precisa nascer de novo. Nasça de novo agora. Incline sua cabeça. Peça perdão por tudo aquilo que você tem feito de mal e que não agrada a Deus. E diga assim: Senhor, eu quero ser outra pessoa a partir de hoje. Quero ser amigo de Jesus e fazer as coisas que agrade a Jesus. Olha, deseje estar perto de Jesus. Deseje, porque é o melhor que a gente pode ter para a nossa vida. A gente tem que demonstrar nas nossas ações diárias que nós somos amigos de Jesus. As outras pessoas precisam ver em nós que nós temos comportamentos que agradam a Deus.
e elas vão nos identificar como amigos de Jesus. Ora comigo agora. Feche seus olhos e vá repetindo a oração que eu fizer. Senhor Deus, sei que é precioso ser amigo de Jesus. Por isso, nesse momento, eu quero que Tu transforme a minha vida. Assim como Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Faz isso em mim agora, Senhor. Que eu nasça de novo através do Teu Espírito. Que eu possa mudar meu comportamento. Que as pessoas possam ver em mim que o Teu Espírito habita em mim e que eu sou amigo de Jesus. Obrigado pela salvação em Jesus que nós temos. Salvação das nossas almas. Obrigado, porque eu só tenho essa salvação porque Jesus morreu por mim. E que esta salvação é uma graça Tua na minha vida. Em nome de Jesus, eu te oro. Amém. Amém, meninos. Que Deus abençoe. Que você possa viver uma vida que agrada a Deus. E que Ele possa ser sempre o seu melhor amigo. Um beijo a todos vocês.